Olá, seja bem-vindo ao programa Reconstruir. Aqui a gente está sempre batendo um bate-papo trazendo os temas da área da oncologia. Eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ficar por dentro das novidades. A gente sempre vai estar trazendo aqui profissionais que atuam na área, voluntários, pacientes, para a gente trazer um olhar sistêmico para a oncologia. Então, acompanhe aqui conosco. E hoje eu estou recebendo aqui ela, que é cirurgiã oncológica, especialista em tumores ginecológicos e cirurgias robóticas, e vem diretamente do Rio de Janeiro para trazer para a gente uma energia gostosa e um olhar totalmente diferenciado para a área da oncologia, e ela como médica também, como seu olhar científico, né? Então nós vamos aprender muito com ela. Seja bem-vinda, doutora Patrícia Paturi. Muito obrigada. Agora eu pronunciei certo, né, Paturi? Certíssimo, Paturinha. Doutora, fala pra mim, primeiramente, como que escolheu, né, atuar na área da medicina, né? Como que foi a escolha para medicina? Acho que isso sempre é muito bom a gente trazer e reviver, né? Por que que teve essa escolha? O que que te levou? Tem algo que vem de infância? Como que foi para você? É muito bonito, porque sempre quando me perguntam isso, eu fico reflexiva, tentando lembrar o que aconteceu na minha história. Eu venho de uma família onde não existem médicos, eu venho de uma família onde a maioria dos meus ancestrais vem de uma linhagem de ciências exatas, ligados mais à engenharia. E eu sempre gostei de ajudar pessoas. Era natural, assim, eu gostava de deixar a vida das pessoas mais fácil. Mas eu também gosto de comunicar. Então, eu pensei muito em fazer jornalismo. Eu gosto muito de escrever. Desde criança, eu sempre gostei de escrever. É uma forma que eu encontro de extravasar minhas emoções e de me entender. É um mecanismo de autoconhecimento. Eu tenho facilidade para isso. E aí eu fiquei na dúvida, né? E eu fui eliminando, na verdade. Eu falei, bom, tecnológico eu não tenho muito talento. Não é uma das minhas maiores virtudes, assim. Só de entender queda livre, para mim, já era complexo. Meu Deus. Na física. E aí eu fui eliminando, fiquei entre as ciências humanas ou a área da saúde. E eu fui vendo que eu gostava muito de trabalhar com o ser humano e que eu queria estar mais perto. Então pensei em fazer psicologia, mas eu falei, oh, mas eu acho que eu gosto de prescrever também, não só ficar no intelecto e no cuidado com a mente humana. E aí eu pensei em fazer odontologia, aí eu acompanhei alguns colegas da odontologia quando eu era jovenzinha, sei lá, quando eu tinha 15 anos. Falei, ah, não gosto disso não, da saúde bucal. E aí eu fui para o mundo da medicina, e eu gosto de contar isso, que para mim a grande inspiração foi o Star Trek, o pessoal da minha geração vai Que lembrar legal. da Jornada nas Estrelas, que tinha lá a Enterprise com o professor Spock, da orelhinha puxada, e ela era da área das ciências, e o professor McCoy, que foi o meu grande inspirador. Que O interessante. McCoy, ele fazia cirurgia sem tocar nas pessoas. Então, a pessoa estava lá com algum sintoma, algum sofrimento, e a pessoa curava. E aí, quando eu vi aquilo na televisão, eu era bem criancinha, sei lá, uns 9 anos de idade. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. E a oncologia chegou porque eu percebi em mim que eu tinha uma habilidade de comunicar notícias difíceis. Eu perdi meu irmão quando eu tinha 18 anos de idade, foi uma morte súbita, uma pessoa muito, muito importante na minha vida mesmo, meu irmão do meio, e aí ele faleceu com 21 anos. Nossa. E a notícia, da forma que eu recebi, foi estranha. E eu falei, caramba, se eu tivesse recebido aquela notícia tão difícil, talvez uma das mais difíceis, assim, uma das grandes notícias difíceis da minha trajetória aqui nesse momento terreno, eu falei, se eu tivesse recebido aquela notícia de uma outra forma, talvez tivesse sido um pouco mais suave. Eu consegui lidar com isso. E aí eu entendi que comunicar notícias difíceis também é um talento. E eu falei, bom, vamos embora fazer oncologia. E o lance da cirurgia, durante os plantões na medicina, quando eu já bem jovem, tá lá 18, 20 anos, eu comecei a perceber que eu tinha bastante habilidade cirúrgica manual, né? Destreza, e que eu gosto muito de trabalhar em equipe. E o movimento cirúrgico e oncológico é um movimento em equipe. Nossa, bem certeira, assim, bem objetivo, né? E bem perceptivo, assim, com relação às suas habilidades, né? Foi direcionando dessa forma. E eu percebo também que essa certeza, tipo assim, eu gosto disso aqui, então eu vou fazer isso aqui,
também vem junto com um autoconhecimento, né? Não tem como você está sempre se percebendo. Então, lá atrás, o quê? 18 anos, ter essa percepção, sempre foi assim, essa autopercepção, porque você tivesse essa certeza, né? Porque assim, é uma fase que você fica, ei, né? Tipo assim, para onde eu vou, né? Quando fiz 18 anos, entrei na enfermagem, mas eu entrei assim, tipo assim, vou fazer isso aqui, porque senão não vou fazer nada. E depois me encontrei, graças a Deus, Aham. apaixonada pela enfermagem. Mas assim, é uma certeza muito, muito clara, né? Muito, Que bonito muito, ouvir isso, muito nunca bem pensei sobre perceptiva. isso. Talvez tenha a ver com a criação que eu tive. Eu tive uma criação bastante linear, onde eu tinha que apresentar resultados. Eu cresci numa família que o papai foi embora quando a mamãe estava grávida de mim, eu fui a terceira. Então, o meu irmão mais velho, o Edilson, que faleceu, e eu. E eu estudei no colégio particular, meus irmãos em colégio público. Mamãe conseguiu bolsa de estudos para mim. Eu tive essa bênção, porque eu tive uma educação muito incrível. Só que eu fui muito cobrada também pela sociedade. Ó, se não tirar nota boa, vai perder a bolsa. E assim também no curso de inglês. Consegui bolsa. Minha mãe, puxa, uma desbravadora. Ela ia conseguindo abrir os caminhos, mas eu tinha que mostrar resultado. Fazia a tua parte, né? Então, talvez desde muito cedo eu fui assumindo responsabilidades e eu sabia da importância disso. Talvez tenha sido algo inspirador para eu me observar. E desde muito nova, nos meus momentos de tristeza, eu tinha pouco espaço para extravasar a tristeza, mesmo quando eu era criança. A criança não entende muito bem o que ela está passando, mas ela sabe que ela está feliz, alegre ou triste. E eu fui criando um mundo imaginário muito grande, com as minhas bonecas, com as minhas histórias, com os unicórnios. E talvez isso tenha me gerado também um espelhamento muito grande de mim mesma no mundo invisível, que foi me aproximando de algo sutil que eu não conseguia denominar, mas que, quem sabe, a gente pode chamar de espiritualidade. Muito bom. Muito sensível, né? E eu também percebo, né? Te conhecendo agora ali um pouco mais, vejo o quanto essa sensibilidade e essa espiritualidade forte, né? Bem embasada na tua vida, você traz para a profissão, né? E isso hoje em dia é uma raridade, né? A gente encontrar essa sensibilidade, porque assim, claro, juntou várias coisas aí, né? O autoconhecimento, né? O direcionamento da educação e tudo mais. Mas a gente vê hoje ainda a área médica, digamos, mal vista, né, principalmente pelo lado do paciente, no sentido de frieza, né, ou muito mecânico, ou muito cheio de protocolos, né. A gente não percebe muito essa sensibilidade nos médicos, né, na área médica no geral. Mas também isso vai muito do ser humano que está ali atrás da profissão, né? Acho que isso que reforça a sua atuação diferenciada. Obrigada por falar isso, da atuação diferenciada, porque a gente demora um pouco a perceber que a gente tem essa diferenciação, esse valor adicional. Porque quando a gente faz algo com muita naturalidade, a gente acha que todo mundo faz também. Sim. Então, na verdade, eu demorei um pouco a perceber que eu estava um pouco diferente ali. Comecei a perceber porque as consultas um pouco mais longas, e aí no serviço público tem que ter uma velocidade, porque tem muita demanda, muitos pacientes. Então eu comecei a perceber, caramba, acho que estou um pouco diferente. Comecei a perguntar histórias quando eu entrei no universo da ginecologia oncológica. É natural, se eu trabalho com ginecologia, perguntar como é que está a tua vida sexual, como é que está o teu desejo, como é que está essa história, como é que está o teu feminino. E aí os meus amigos começaram a brincar, mas você é fofoqueira, hein? Quer Você saber da fica vida querendo do saber da outro vida agora? dos outros. Aí eu, não, pessoal, a gente está num ambulatório de ginecologia oncológica. Pessoas que passaram por radioterapia na pelve, pessoas que fizeram cirurgias de alta complexidade, ficaram com a vagina mais curta, a autoimagem foi mudada, algumas mulheres com câncer de vulva que perderam o clitóris. Então, são muitas, muitas histórias. E, para mim, isso era muito natural, fazer essas perguntas. E aí eu comecei a perceber que estranho. Como assim? Eu não estou entendendo. E aí a gente vai tentando Já te colocam se, como diferentona, né, da é, situação. se colocar no universo. E é muito bonito quando a gente entra em contato com a nossa verdade,
percebendo que essa verdade contribui com a vida do outro e com a gente mesmo. E aí, quando a gente está em paz com essa nossa verdade, não tem espaço para desconforto. Então, eu parei também de querer falar o que eu penso, ou da minha forma, ou de convencer alguém, outros colegas, outros profissionais, porque eles também têm a história deles. E eles também têm o perfil do paciente que gosta mais daquele perfil de atendimento, talvez um pouco mais prático, mas eu sou bastante objetiva, mas talvez um pouco mais ligeiro, sem tantas perguntas, porque, afinal de contas, não são todas as pacientes que gostam de responder as perguntas. E nem todo mundo Então, também quer entrar para uma conversa, né? Também tem exato. isso. Então eu confio muito também no movimento do universo, sabe? Sei lá, do movimento sistêmico, energético, vibracional, que cada um vai sendo direcionado para onde precisa ir. Eu penso um pouco dessa forma. E é, E você traz essa sensibilidade, essa visão mais espiritualizada, e ao mesmo tempo traz a ciência junto, né, a robótica, né? Que hoje parece que uma coisa não combina com a outra, assim, na verdade, se for parar para ver. que legal. Como que une, né? Isso, assim, a espiritualidade, a sensibilidade com algo tão Mecânico. científico, Uhum. mecânico, né? É bem interessante essa percepção, porque para mim isso tudo sempre teve muito unido. Se eu tenho uma sensibilidade, eu sei fazer a técnica, e todo médico, todo cirurgião, ele precisa de muita coragem, muita destreza, muita habilidade, muito raciocínio, muita junção da conexão com a mente, com as mãos, com os olhos, com os pés, porque no robô a gente também comanda o robô com os pés. O humano, hoje em dia, o robô faz o que o humano diz para ele fazer. Não é igual a inteligência artificial de outros aspectos. Sim. Então, o robô não opera. Quem opera é o humano, nós cirurgiões robóticos, que dão os comandos para o robô. Então, eu aprendo toda a técnica, o protocolo, passo a passo, mas se eu tenho uma percepção, aquela voz interior que deve vir das estrelas ou de algum canto, isso é treino. Porque às vezes a gente fica, será que sou eu? Será que não é? Pouco importa, se está sentindo, vai na fé. Uhum. Então, eu creio muito nisso. A Os intuição, meus né? amigos cirurgiões falam, onde é que você fez esse curso Né? de ouvir essas coisas aí? Porque eu não ouço como no meu ouvido, mas essas percepções, essas sutilezas, eu creio que está muito conectado quando você está alinhado com a pessoa que você está cuidando, mesmo que eu não conheça ela. Às vezes, no serviço público, a gente não tem a possibilidade de matricular a paciente, pedir os exames e ser o mesmo a operar. Às vezes, um matricula, o outro atende, o outro opera. Mas mesmo que eu não conheça profundamente aquele ser, em segundos eu posso me conectar com aquela essência daquela pessoa e pedir permissão para que eu, afinal de contas, o cirurgião adentra, né, no universo íntimo da pessoa, a gente fica com a mão suja de sangue. Isso é bem forte, de células daquela pessoa. Então, quando eu peço licença, quando eu peço permissão, e que peço que tudo aconteça da melhor forma, e que a melhor forma não é a que eu quero, eu vou dar o meu melhor, mas vamos descobrir qual vai ser a melhor forma para aquele ser, porque é uma arrogância, às vezes, eu achar que seria desse jeito, se no movimento sistêmico é outro. E isso é um grande aprendizado também para o cirurgião, porque às Ai, vezes nossa, a sim. gente gostaria sempre que fosse daquele jeito que a gente aprendeu a fazer, Sim. mas às vezes são muitos cenários. E daí a sensibilidade com algo muito mecânico é porque, de fato, a gente vê, não, vou para cá que vai dar certo. Então, e na cirurgia, por 1 milímetro, a coisa pode ter um desfecho surpreendentemente muito bom ou muito ruim. Então, me parece que abrir esses receptores para a sutileza, para o invisível, é muito agradável também. Ou seja, não é nem dois mundos, né? São conectados. Se às vezes não Totalmente. tem. Igual os poetas, quando escrevem, igual os músicos, igual os jogadores de futebol, com certeza eles têm os insights. Sim. Eles têm um grande treino, eles têm as estratégias, mas na hora daquela jogada, ele vai perceber, além da estratégia, se ele vai chutar para a direita ou para a esquerda. Eu acho que todos os mundos se comunicam. E é treino. O dom é curtir e gostar disso. E a gente treina E para ter está aberto para habilidade essa para conversa isso. também, É né? Tipo isso. assim, vamos lá. Vamos nos conhecer mais, né? E trazer, aguçar essa sensibilidade. E você nota que, como mulher, você tem mais essa sensibilidade, né? Nota se tem diferença com relação a isso. Você encontra profissionais que têm essa mesma visão que você, essa mesma conversa, a mesma intuição. Acontece isso? É uma raridade mesmo. Não, eu converso pouco com os médicos em relação a isso, e eu venho querendo conversar mais, principalmente com os jovens.
eu trabalho no Instituto Público, no Rio de Janeiro, no INCA, e a gente tem um centro de treinamento de jovens cirurgiões. Cirurgiões já são cirurgiões, e a gente treina eles na oncologia. Então, eu represento o departamento da ginecologia oncológica para qualificá-los naquela especialidade. E hoje em dia ainda há, é incrível, um preconceito sobre um curso de comunicação de notícia difícil, um curso de como comunicar. E isso Parece que é outro mundo que não é, né? parece Faz com outro parte. mundo. Parece que tem menor valia. Sim. Porque bom é o cirurgião que opera bem. Aham. Bom cirurgião que opera bem. Bom cirurgião que pensa no tratamento. Não, o cirurgião ele vai ter a destreza e o raciocínio cirúrgico alinhados. Não existe um cirurgião com muita destreza sem raciocínio cirúrgico e vice-versa. E na oncologia, eu acho que tudo começa com a intenção. E é importante trazer a intenção de fato ajudar aquela pessoa. Ah, mas se o médico está ali, ele já quer ajudar? Alguns têm uma intenção mais profunda, outros acham que, bom, já estou fazendo ali o básico. Mas existe o que querem fazer além do básico, e isso é bonito. Só que fazer além do básico também precisa de muito estudo, porque a espiritualidade ela exige muita leitura, muita compreensão, muito tempo, muita dedicação. Então, alguns gostam, outros não. E eu acho que cabe também à sociedade falar que gosta disso, para que É uma educação, a né? ciência fique à vontade de conversar sobre isso. E aí volta uma nova união, porque houve uma desunião em algum tempo e espaço que eu não sei nem onde foi. Mas talvez lá no passado, antes de Cristo, isso fosse tudo muito unido naquelas escolas gregas e tudo mais, onde a música fazia parte da medicina, o teatro fazia parte da medicina. Algum tempo isso tudo dissociou. Acho que também, ao longo do tempo, o materialismo, né, foi fazendo com que as pessoas se distanciassem desse ser, dessa conexão com você mesmo, né, dessa intuição. Eu acho que as pessoas são sendo levadas cada vez mais, e hoje ainda muito mais, das questões materiais. Porque a gente vive hoje com as redes sociais e com essa coisa do profissional ter que ser empoderado, né? Empoderado no sentido de sucesso e sucesso financeiro, né? Acaba que as pessoas estão sendo muito levadas como manadas para essa questão material. E aí eu vejo que isso foi afastando drasticamente as pessoas do ser, né? Do que realmente faz sentido. Quem realmente você é? Por que você escolheu aquela profissão? Qual é a sua intenção naquela hora de fazer aquilo ali para aquela pessoa? É muito interessante isso. Eu acabei não respondendo em relação às mulheres, né? Se a mulher tem mais sensibilidade que o médico homem, eu diria que não. A sensibilidade ela vem da essência, independente da forma que a pessoa se auto-intitula, né? Homem, mulher, ou não sei. Talvez as mulheres se sintam mais autorizadas a usarem isso. O homem ainda vence muitos preconceitos. Se ele é muito sensível, ele é julgado, Sim, né? Então, acho que caminha um pouco por aí. sim. Já até esqueci o que você falou, que eu ia falar alguma coisa sobre o que você perguntou. Pá, pá, E pá. agora esquecemos todos do que era Esquecemos o todos o que negócio, era? Ia gente. ser alguma coisa legal que eu ia falar. Não tem Esqueci. problema, a gente dá continuidade. A gente estava falando com relação aos profissionais, né? E o quanto que os profissionais foram se afastando por conta de questões materiais. E ao longo do tempo, isso em todas as Ah, profissões, exatamente. Isso aí. levado ao materialismo. Voltei. Dei uma passeadinha nas estrelas aí. Voltei. Isso aí é um tema muito interessante e muito complexo. Porque a gente entra na faculdade de medicina querendo ajudar a pessoa, querendo tornar a vida da pessoa mais leve. E a gente vai aprendendo ao longo do curso a dar remédio para ela. E aí tem uma potência aí, com todo respeito, da indústria farmacêutica, né, que gera um mecanismo aí financeiro muito grande em todo o planeta. Então a gente sai medicando. E será Sim, que só prescrevendo remédio vai dar certo? Porque eu gosto de falar que para dor a gente prescreve remédio, porque com dor física ninguém aguenta. Não consegue pensar em coisas tão profundas, sentindo tanta dor, exato. vomitando e tendo Quem vai parar para processos. pensar em autoconhecimento Pois nessa hora, é, né? né? A pessoa já tem que estar muito alinhada, mas para o sofrimento existe um treinamento muito mais profundo, que talvez as escolas não venham ensinando. E, de novo, desde criancinha, o ideal é que os colégios ofereçam isso.
e que chegando numa escola de medicina, ou também pessoas que lidam com pessoas, não é só na medicina, todas as escolas lidam, mesmo no empreendedorismo, você está ligando com outro, porque a comunicação sou eu mais alguém. Eu acho que trazendo essa luz de que, poxa, vamos cuidar, né, do outro, se cuidando também. E o autoconhecimento é fundamental. Como cuidar do Esse, outro se eu não me conheço? exatamente. Essa busca pelas questões materiais, eu acho que é o que afasta mais as pessoas até da espiritualidade, né? É, porque você acaba buscando muito o externo, o ter mais coisas, né? Voltando novamente a falar das questões materiais, e com isso você se afasta também do que é a essência. Porque eu, pelo menos na minha percepção, a essência, ela traz muito de espiritualidade também. Não tem uma divisão aí, não tem uma separação. Independente de religião, né? Falando. Algo maior que você acredita, como você usa também algo sagrado, né? Se você está conectado com algo maior e algo sagrado para você, você também tem muito mais tendência a se autoconhecer. Concorda? Sim, faz todo sentido. Se você tem esse chamado íntimo, se isso te agrega valor na vida, você vai ter uma busca maior pelo autoconhecimento. E é bonito que a pessoa já vá tendo essa busca ao longo da vida. Quando ela passa pelo desafio, como o diagnóstico de câncer ou alguma outra situação, perda de alguém que ela ama, quebra de alguma coisa, ou um sonho que não aconteceu, ela já está nesse movimento. Então, ela não precisa abrir outros receptores cerebrais, ela já tem esse perfil de comportamento com ela mesma. Fica mais suave. Então, isso, eu gosto de falar isso, para a gente não esperar adoecer para ter um despertar mais profundo. Que a Nossa, gente perfeito. tenha esse despertar através da leveza, da alegria, da celebração. Isso também é uma forma de prevenção, né? Falar sobre essas questões, né? Não esperar que as coisas aconteçam. Quanto antes você buscar o autoconhecimento, é como a gente fala, hoje está na moda a terapia, né? Mas a terapia traz tanta liberdade pra gente. Quando você se autoconhece, você se liberta também. Se liberta de amarras, de sombras que ficam ali só te atrapalhando, né? E quando você busca isso, imagina se a gente traz para a geração que está vindo agora, que acaba sendo, eu vejo que muito mais materialista, muito mais ansiosa por conta de coisas que não acontecem ou que estão pensando que pode ser que um dia aconteça, né? Na educação da infância, para que a gente possa, com isso, lá na frente, a gente ter melhores pessoas, né? Porque num momento que a gente vive com a força que as redes sociais trazem para a vida de um adolescente, né? Por exemplo, a gente está vendo aí o aumento do suicídio, né, cada vez mais. Então, essa base de educação, realmente, né, é algo que, se conseguisse plantar, se fosse fácil, né, mas é conscientização, né, eu acho que essa é a palavra que traz mais para essa conversa, né. Falar mais, trazer mais esse olhar diferenciado, para que a pessoa que esteja na adolescência, quando ela for escolher uma profissão, ela leve junto com ela essa sensibilidade. Sim, ela perceber que isso é permitido, que ela pode falar sobre isso, que ela vai ter um espaço de Isso, escuta, isso. que ela pode construir esse sonho e ter uma potência de viver esse sonho. Porque às vezes a gente fica a vida inteira construindo o sonho. Aí, quando o sonho está pronto, seja lá qual seja ele, a gente não consegue habitá-lo. Então, Exatamente. eu realmente acho que o autoconhecimento é um dos caminhos lindos. Em relação ao materialismo, ter coisas é permitido. Eu gosto de falar que para também desconfigurar isso, né, de que, poxa, não pode ter. Pode. Quanto mais a gente tem, se a pessoa tem na essência já esse instinto de ajudar e e de ter a intenção de contribuir consigo mesmo, com os outros e com o planeta, consequentemente, quanto mais ela tiver, mais ela vai contribuir. Porque se ela tem, Anda junto, né? ela vai conseguir doar mais. Ela vai conseguir ter mais tempo para doar, já que ela está com os boletos dela ali tudo em conta, Sim. tudo em dia. Então, são essas histórias, assim, mas eu Acaba tendo entendo. uma fluidez, né, com É, relação a isso. E você acredita que as emoções influenciam no nosso sistema, nas nossas células? Esse aumento que a gente está vendo hoje, né, dos casos de câncer, você acredita que tem ligação? Claro, a gente sabe da hereditariedade, né,
da forma que as pessoas estão vivendo, se alimentando, né, com o sedentarismo, até inclusive com relação à tecnologia, né, de ficar ficando mais sentado, trabalhando mais no computador, enfim. Mas eu vejo até pelo trabalho que a gente faz no Instituto o quanto as pessoas estão emaranhadas, né, nas suas emoções. Você acredita que isso tem ligação também com o surgimento das doenças, com o enfraquecimento do sistema imunológico? Olha, é tudo muito multifatorial, né? Tem a alimentação, tem a poluição, tem os fatores externos, como fumo, álcool em excesso, tem a longevidade, que talvez os diagnósticos comecem a aparecer, que antes não apareciam, os métodos diagnósticos, que hoje em dia estão mais avançados, então talvez não fosse diagnosticado e a pessoa tinha câncer e não sabia. Em relação às emoções, eu creio que toda emoção mal digerida, ela causa desconforto. Em algum momento, o organismo dá sinal. Então, a medicina ocidental ela é diferente da medicina oriental. Na medicina indiana, por exemplo, na medicina ayurveda, excesso de gás já é um sinal. A gente aqui fala, não, imagina, tá só com excesso de gás, você vai conseguir eliminar, Só soltando caiu flatos. mal, né? É, Caiu só mal. caiu mal. Já na medicina indiana, não, opa, atenção, porque não é para ter assim. Então, qualquer sinalzinho, por exemplo, cistos geralmente não causam nada, não está ligada a nenhum tipo de câncer. Mas na medicina indiana e na medicina chinesa já é algum acúmulo. Eles raciocinam assim: as emoções elas causam algum desequilíbrio quando elas estão em excesso, que aí você tem um escape muito grande, ou quando ela está em excesso estagnada. A estagnação de algo, ou o desaguar, né, vamos colocar assim, pode causar alguma alteração. Ah, se isso vai repercutir no físico ou não? Provavelmente sim. Né? Mas não significa que algo mal resolvido vai gerar doença, Sim. mas significa que vai gerar um desconforto. E aí é importante ficar atento aos sinais do corpo, porque o corpo fala, É, o corpo fala, o tempo todo, o né? tempo Você tem que todo. estar É que a também gente não, perceptiva a isso, né? a gente não foi educado a ouvir o corpo, mas o corpo fala. Então é muito importante que as pessoas conheçam o seu corpo saudável para perceber quando algo diferente está acontecendo. Assim como também não fomos educados a olhar para as nossas emoções, né? Ah, é. A gente vem, pelo menos eu, de uma geração que, tipo assim, né? Fragilidade demais você querer buscar terapia para louco, ou enfim, se autoconhecer, né? E hoje isso faz tanto sentido. Eu acho que é uma crescente, né? Cada vez mais tá vindo esse olhar para dentro, né? E isso faz toda a diferença. Mas sim, ainda tem muito tabu em relação à Exatamente. busca e aceitação do tratamento com terapeutas, com É psicólogos, verdade. com psiquiatras. As pessoas ainda têm uma crença restritiva de que cuidar da saúde mental não é para todos. É só para quem está adoecido, quem está maluco ou para quem é rico e pode pagar. Então, isso é uma crença do coletivo, que vale a pena a gente olhar. Os terapeutas estão aí para nos ajudar para perceber, a gente perceber quem nós somos, quem nós não somos e gostaríamos de ser, e quem nós somos e não gostaríamos de ser. Muito bom. E com isso a gente também poder levar para a sociedade se despertar, né? Para que as Ah, é. pessoas possam se tornar pessoas melhores, né? E aí a gente volta lá num profissional para ele despertar, ter essa sensibilidade, né? Por isso que quando você fala da educação, se a gente fosse lá atrás, educada mais com relação a isso, né? A demonstrar mais os sentimentos, né? Olhar mais para suas dores, né? Talvez hoje não estaríamos assim. Mas que bom, assim, que bom ter profissionais como você, com esse olhar intuitivo, com esse olhar sensível, e que você possa disseminar esse teu olhar, essa tua energia, assim, no teu, na tua convivência, né, com outros profissionais. Que as pessoas possam olhar com mais eh, atenção e carinho para esse tipo de profissional diferenciado, porque acaba que às vezes até fica como diferentando a história, né? Assim, e não é? Seria exatamente assim que todos tinham que ser. Ou não, é que cada um busque o médico que você se afina. Ah, eu não tenho condição de buscar o médico que eu me afino porque eu sou atendida pelo sistema público. Creia que você tem uma vibração que exala do seu ser e que vai te levar para o médico que é interessante para você. Então, cada um trazer também o seu protagonismo.
E não existe melhor nem pior, existe o que é bom naquele momento. E isso traz um convite que você trouxe tão lindamente sobre o autoconhecimento, é que a gente entre numa sociedade que julga menos. Com E certeza. que seja uma sociedade com mais compaixão, sem tanta agressividade. As pessoas tendem a ter um comportamento agressivo quando é algo diferente dela. Verdade. Então, quando a gente se conhece, a gente tem mais paz de compreender o outro e a si mesmo, e a gente sai desse looping de julgamento e entra realmente numa sociedade mais amorosa, mais generosa, com muito mais compaixão. Muito bom. Cabe a cada um, né? Fazer a sua parte. Doutora, eu gostaria de agradecer sua participação, por mais que rápida, tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente, né? Mas agradecer a sua participação aqui, a sua presença também no nosso evento, que foi lindamente assim recebido com muita energia, uma energia muito gostosa. Trazer, né, para esse lado de cá também esse olhar para que a gente possa disseminar e levar essa energia gostosa. Muito obrigada. Eu também agradeço. Muito obrigada. Gente, então é isso. Que a gente possa aqui com esse episódio, né, levar para vocês que estão aqui assistindo esse olhar intuitivo, sistêmico, né, que a gente possa ter profissionais que tenham mais sensibilidade e também que nós, enquanto indivíduos, buscamos o nosso autoconhecimento para a gente colocar para fora também o nosso protagonismo, que cada um de nós é responsável pela sua vida, então que a gente possa lutar e ser protagonistas das nossas histórias. Então esse foi o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a participação da doutora Patrícia e todos vocês, convidar vocês para se inscreverem aqui no nosso canal e também acompanhar nas redes sociais o Instituto Reconstruir, @Reconstruir Instituto. Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo episódio.